Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente começa com os nossos vídeos. E aí, a gente vai fazer um breve resumo daquilo que a gente vai trabalhar ao longo da semana, certo? Então, para o nosso conteúdo de entrada, a gente vai trabalhar sobre a geografia e o nosso dia a dia. E o que isso quer dizer? A gente já viu em outros momentos, né? Vocês já viram também, que ao longo do tempo, o ser humano ele consegue modificar o espaço geográfico, né? E tudo aquilo que o homem muda se torna um espaço geográfico. E dependendo da necessidade do homem, ele acaba que causando transformações nesse espaço. Então, seja a construção de uma casa, seja a construção de uma estrada, tudo isso é uma necessidade que o homem sente de modificar aquele espaço e trazer acessibilidade para ele, né? E aí, o que é que essas mudanças querem dizer? Que a gente adapta o espaço às nossas necessidades, né? Então, por exemplo, a gente tem açudes que são construídos pelo ser humano, porque a gente tem a necessidade de manter um reservatório de água. A gente tem diversas casas, porque a gente tem a necessidade de moradia. A gente tem vários pontos comerciais, porque o ser humano ele tem a necessidade de comercializar produtos e atender às necessidades do restante da população que vai lá adquirir aquele produto. Então, tudo que o homem causa numa modificação é diante de uma necessidade. E aí a gente pode tirar uma comparação de quando tudo antes era mato, só vegetação. E aí, pouco a pouco, o homem foi abrindo espaço e construindo algumas casas. Hoje em dia, o maior exemplo dessa transformação é quando a gente compara a zona rural, né, os sítios, com a zona urbana. A zona urbana ela tem todo aí um processo de apresentação, uma estrutura diferente do campo, né? Os sítios, mesmo que tenha várias e várias casas, mas elas ainda são bem numa quantidade menor do que numa cidade. Nas cidades a gente já vê um nível de árvores menores, os prédios é quem ocupa o maior espaço, o trânsito de carros e motos é maior. Então, esses dois exemplos, o campo e a cidade, são os exemplos de como o ser humano pode transformar o espaço. E aí, essa transformação pode levar vários anos, assim como também, dependendo da necessidade, ela pode acontecer rápido, tá? E aí, o que é interessante, a gente ser dito, que mesmo usando o exemplo do campo e da cidade, a gente vai ver dois espaços diferentes, né? A geografia, ela explica isso, que os espaços, eles não podem ser idênticos. Ou seja, jamais, a gente pode encontrar elementos que se repetem na paisagem, mas nunca elementos idênticos, uma paisagem idêntica à outra, né? Aí a gente também pode usar o campo e a cidade como exemplo, porque se a gente observar a dinâmica de uma cidade é diferente do campo. Se a gente vê a estrutura, né, os prédios, a forma de organização geral de um sítio também é diferente de uma cidade, tá? E aí, esses nossos espaços de vivência, eles dizem muito a nosso respeito. Por exemplo, na zona rural. Se a gente está na zona rural, a gente já consegue identificar os elementos presentes e o modo de vida, que é geralmente voltado para a agricultura ou para a criação de animais. A gente tem também várias qualidades, como um ar mais seco, né? O silêncio também nas áreas rurais é mais intenso. Já nos centros urbanos, né, nas cidades, é o contrário. A gente já vê uma intensificação de moradias, de indústrias, de pontos comerciais, o trânsito também é mais intenso, né? E aí a gente acaba que se adaptando. E aí, como é essa adaptação? Por exemplo, eu moro no sítio, e aí eu arrumo um serviço na zona rural, na zona urbana, e eu vou ter que me mudar para uma cidade. Nessa cidade eu vou ter que mudar meu jeito de me comportar. Então não dá para ficar caminhando até tarde na rua, né, por causa dos riscos que correm. A gente
não tem que adequar os horários, a gente tem que acostumar com o barulho que é um pouco maior, certo? Então, assim, os nossos espaços de vivência, a gente acaba que muitas vezes tendo que se adaptar a eles, certo? E aí, pouco a pouco, a gente consegue perceber que todo espaço que a gente ocupa, ele tem um pouco de nós. A gente marca esse espaço geográfico, adequando ele às nossas vivências e às vezes nós que devemos nos adaptar a eles, tá bom? Então, por hoje a gente fica só com esse resuminho. Qualquer coisa vocês podem me procurar no privado do WhatsApp, tá certo? E aí tem também o encaminhamento de atividade. Um grande cheiro para vocês e a gente se encontra na sala de aula para dar continuidade a essa conversa, tá bom? Cheiro!